Olá, alunos! Eu sou a professora Valcineide Malta e estamos aqui novamente para mais uma aula sobre as unidades de medida de tempo. Então, na aula passada, nós vimos algumas unidades e nesta aula nós iremos estimar a duração de eventos. Então, olha aqui na telinha o título da nossa aula. E eu pergunto de vocês, quanto tempo? Nós iremos estimar a duração de um evento, assim como o início e término em contextos do nosso dia a dia. Então, venham comigo! Como já foi mencionado aqui, hoje nós iremos trabalhar sobre o início e término de um evento. Eu sei que vocês já ficaram com fome durante a aula, esperando o tempo da campainha tocar para o intervalo, não já? Eu sei que já! E é nessa situação que eu pergunto de vocês, quanto tempo? Atenção aqui, alunos, é muito importante fazer a contagem correta do tempo. E como é que nós fazemos isso? Através de que instrumento? Olhem aqui, através do relógio. Porque nós sabemos que o relógio marca o tempo em horas, minutos e segundos. Então, observem aqui, o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. E nós sabemos que o ponteiro grande, ele corre, certo? Começa do 12 e continua, dá uma volta completa até o 12. E isso são exatamente 60 minutos, ou seja, 1 hora. Então, observem aqui, se o ponteiro pequeno está no 12 e se o grande está no 6, significa que ele já percorreu aí, ó, meia hora. E então, são 12h30 ou são meia-noite e 30? Olhem aqui como é dia, então é claro que são 12h30, horário do almoço, certo? Então, crianças, lembrem-se disso, que a contagem do tempo, o nosso dia tem 24 horas. Então, depois do famoso meio-dia, a contagem é 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim por diante, ok? Então, lembrem-se disso, não vá se confundir. Vocês lembram daquele bolo que eu fiz na aula passada? Olha aqui, eu comecei aquele bolo às 15 horas e 40 minutos. Depois de 20 minutos, eu coloquei ele no forno e fiquei esperando 45 minutos para ele assar. Depois desses 45 minutos, eu esperei 10 minutos para desenformar. E em 5 minutos, eu passei a cobertura e ele ficou pronto. Então, que horário ele ficou pronto? Vamos fazer essa contagem comigo? Então, olhem aqui no relógio. Se eu comecei às 15 horas e 40, lembre-se que o ponteiro pequeno marca as horas, então o ponteiro pequeno no 3, e o ponteiro grande marca os minutos. Uma volta completa, lembra que são 60 minutos e cada número desse faz a contagem de 5 em 5. Então, 15h40, ponteiro grande no 8, ok? Então, eu comecei às 15 horas e 40. Depois de 20 minutos, ele ficou, ó, foi direitinho para o forno. Ou seja, às 16 horas. E depois de 45 minutos que ele ficou assando, ele saiu do forno. Ou seja, ele saiu às 16 horas e 45 minutos. 10 minutos eu esperei para desenformar e em 5 minutos ele ficou pronto com a cobertura. Ou seja, olhem aqui, qual foi o horário que ele ficou pronto? Às 17 horas, ó, ponteiro pequeno no 5 e o ponteiro grande no 12, exatamente 17 horas. Olhem aqui esse exemplo comigo. Os voos de Manaus para Tefé duram 1 hora e 10 minutos. Marcos mora em Manaus e foi visitar seus avós em Tefé. Pegou o voo às 7h50. Sabendo que os voos de Manaus para Tefé duram 1 hora e 10 minutos, que horas está prevista sua chegada em Tefé? Então, observem aqui comigo. Se o voo começou às 7h50, nós podemos contar assim. De 7h50 às 8h50 são 1 hora e de 8h50 às 9 são 10 minutos.
Então, passou aí 1h10. Então, ele chegará às 9 horas. Nós também podemos contar, olhando lá para o reloginho, né? Se começou 7h50, então, coloca logo 10 minutos, que vai para 8, e depois conta 1 hora, que também dará exatamente 9 horas, ok? Nós contamos o tempo naquele exemplo do bolo de chocolate passo a passo, conforme eu ia fazendo. Mas nós também podemos calcular a duração de evento sabendo apenas o início e o término dele. Então, olhem aqui, se naquele exemplo eu comecei às 15h40, nós podemos só saber que eu terminei às 17 e você vai calcular quanto tempo durou. Então, observem aí, olha aqui o reloginho passando de 15h40 até às 17. Quanto tempo levou? Nós já sabemos isso, mas para fazer a contagem, basta você olhar aí o ponteiro, ó, que de 15h40 até às 16 são 20 minutos e de 16 até às 17 é 1 hora. Ok? Então, nós sabemos exatamente quanto tempo ele ficou pronto, ou seja, em 1h20. Então, eu vou chamar vocês agora aqui para mais um exemplo. Observem aqui comigo na tela. Olhem aqui comigo esse exemplo da Amanda, mas pode ser o seu exemplo. Olhem aqui, Amanda começou a assistir o episódio de uma série às 17h35. Acompanhe aqui comigo no relógio. Ela iniciou nesse horário, ok? E ela terminou às 18h23. Então, acompanhe aqui o reloginho do término. E eu pergunto de vocês, qual foi a duração desse episódio? Se eu sei o início e se eu sei o término, então eu posso calcular a duração. Então, comigo aqui na telinha, observe o relógio do início. Eu posso contar de 17h35 até 18 horas, então eu tenho 25 minutos. Estão vendo aí embaixo do relógio a contagem? E depois de 18 até 18h23, obviamente nós temos 23 minutos. Então, somando aí, nós temos um total de 48 minutos. Então, esse episódio durou 48 minutos, ok? Mas você também pode ir contando de 5 em 5 o relógio aí, certo? Você pode ir passando, que você também vai chegar nessa contagem de 48 minutos. Agora, alunos, venham comigo para mais um exemplo. Leiam aqui. Uma partida de futebol realizada no último domingo foi disputada da seguinte maneira. Então, o primeiro tempo, 45 minutos. O segundo tempo, também 45 minutos, e houve acréscimos de 5 minutos. E eu pergunto de vocês, qual a duração dessa partida? Vamos contar aí esses tempos. Então, 45 minutos do primeiro, mais 45 minutos do segundo, aí em vermelho, ó, mais 5 minutos de acréscimo. Então, somando aí tudo isso, teremos um total de 95 minutos. Mas lembre-se que 1 hora é 60 minutos, então passou de 1 hora. Então, 95 minutos é a mesma coisa que 1 hora, 60 minutos, e 35 minutos, ok? Então, essa foi a duração da partida. E agora, nós vamos chamar o nosso aplicando. Agora é hora de exercitar. Então, alunos, leiam comigo aqui o nosso aplicando. Na escola em que Simone estuda, foi apresentada uma peça teatral sobre a importância da reciclagem de lixo, do lixo. Então, presta atenção aqui comigo, aluno. Vou fazer um parênteses aqui. Queridos alunos, é muito importante falar sobre a produção do lixo, sobre consumo consciente, sobre a coleta seletiva do nosso lixo e também sobre reutilizar, não consumir, não desperdiçar, porque o lixo faz mal ao nosso meio ambiente, ok? Então, continuando aqui a nossa questão, o relógio a seguir mostra a hora de início e término da peça, como vocês podem verificar. E aí, eu pergunto de vocês, olhem aqui, quanto tempo de duração teve a apresentação?
1 hora, 20 minutos, 45 minutos ou 55 minutos? Então, venham comigo para a nossa resolução. Observem aqui, nós podemos resolver da seguinte forma. Se iniciou às 10 horas e 35 minutos, nós podemos fazer a contagem de 10 e 35 até 11 horas. Observem aí comigo, são exatamente 25 minutos. E nós podemos continuar essa contagem de 11 até 11h20, obviamente que são 20 minutos. Então, juntando todo esse tempo, nós temos um total de 45 minutos. Você também pode fazer essa contagem de 5 em 5. Então, contando de 10h35 até 11h20, você terá exatamente aí esse total de 45 minutos. Então, vem comigo, vamos marcar a alternativa correta. Observem aqui que a alternativa correta é a letra C, 45 minutos. É o tempo que teve a duração da peça teatral. Ok, alunos? Então, alunos, atenção aqui, porque tudo que nós aprendemos nessa aula de hoje, todas essas situações, elas fazem parte do nosso cotidiano. Como fazer um bolo, como verificar as datas, a data do seu aniversário, né? É tão importante, você quer comemorar. Então, é necessário que você verifique corretamente as datas no calendário, que você também verifique o início e término de eventos. Então, para isso, nós precisamos olhar a hora correta no relógio. Então, você precisa verificar tanto no relógio analógico quanto no relógio digital. E nós aprendemos, né, todas as unidades, como é que você conta no relógio analógico, ponteiro pequeno, as horas, o ponteiro grande, os minutos. Então, você precisa usar isso no seu dia a dia. E quais são as unidades que nós aprendemos, que utilizamos no relógio? Hora, minuto e segundo. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, não esqueçam isso, gravem. E para que isso fique mais claro ainda, é necessário que a gente exercite. Então, faça exercícios, comece a contar o tempo que você leva para fazer alguma coisa, para assistir esse vídeo aqui do contraturno. Então, você precisa utilizar e nós temos a solução para que você aprenda melhor ainda. O nosso caderno digital tem bastante exercícios para você praticar o conteúdo da aula de hoje. Então, não esqueça de acessá-los. E nós ficamos por aqui. Infelizmente, nossa aula acabou, mas nós nos veremos na próxima, ok? Então, tchau para vocês!